Em um mundo totalmente devastado pela guerra, Ictis Alurik era um completo perdedor, com uma atitude bem relaxada e um hobby de sonhar acordado. Mas por baixo dessa casca despreocupada, reside um gênio esperto que consegue enganar os inimigos mais perigosos da humanidade. A genialidade de Ichta em batalha só é ofuscada pelo seu ódio por conflitos, pois ele prefere planejar de longe a se envolver diretamente. Logo, ele acompanha sua amiga de longa data, Yatorushino Ikson, para ir a uma ilha e fazer um exame de oficial de alto nível. Mas ao contrário de Ikta, Itoi é uma garota com uma expressão séria e feroz, sempre pronta para mergulhar de cabeça nas batalhas. Ao embarcarem no navio, eles encontram seus antigos companheiros, um gordinho chamado Matthew, um belo atirador chamado Torre Remian e uma médica fofa chamada Hiroma. Sendo um completo degenerado e gado, Ishita começa a flertar com Hiroma, enquanto ela tenta colocá-lo na friend zone. Logo, eles iniciam sua jornada. Mas depois de um tempo, uma enorme tempestade atinge o mar, quase transformando o navio deles no Titanic naquela noite. Eles correm para o convés e baixam os botes salva-vidas. Mas, antes que pudessem se salvar, uma garota estúpida cai no mar enquanto Ichta não perde tempo e pula nas águas perigosas para resgatá-la. Algumas horas depois, eles se veem em uma ilha desconhecida com a mesma idiota inconsciente, quando Yatori percebe que ela é a terceira princesa do reino. Logo, a princesa acorda e os agradece por salvarem sua vida. Enquanto isso, Ichta e Torre exploram a ilha desconhecida, intrigados sobre como uma princesa foi parar a bordo do navio deles. Mas o encostado Ikta não tem desejo de se envolver em assuntos reais, e em vez disso, diz a Tori para focar em encontrar comida. Enquanto continuam a busca, eles se deparam com tropas estacionadas na extremidade da ilha, o que os faz perceber que haviam acidentalmente aterrissado em território inimigo, e eles informam a todos sobre isso. Eles imediatamente voltam e pensam nas escolhas à sua frente, ou se rendem ao exército Kaioken como prisioneiros de guerra, ou tentam romper a fronteira e retornar ao seu império. Matthew, o gordinho, rapidamente se prepara para se render, mas Yatori o lembra que o inimigo pode usá-los como peões diplomáticos. A princesa arrogante declara que nunca permitirá ser feita prisioneira e insiste em romper as fronteiras, mas Ikta, exausto demais para lidar com essa controladora, manda-a calar a boca e voltar para a cozinha, onde é o lugar dela. Yatori, no entanto, é uma grande cadela e imediatamente empurra Ikta para longe enquanto pede desculpas à princesa. Ikta sai da caverna irritado, enquanto Yatori pergunta por que ele está tão nervosinho. Ishta responde chamando a princesa de pirralha mimada, mas Yatori o lembra que ela ainda é muito jovem para agir como adulta, e que eles não deveriam ser tão duros com ela. Após o jantar, todos se ocupam com tarefas diferentes, e a princesa se junta a Ishta para montar uma rede. No entanto, assim que a princesa se deita nela, ela avista uma unidade aérea Kyoka inspecionando a ilha, e Ishta rapidamente a pega e se esconde atrás de uma árvore. Logo depois, todos se reagrupam na caverna e adormecem. Mas no meio da noite, a princesa foge, fazendo com que todos saiam ansiosamente da caverna para procurá-la. Acontece que a princesa foi capturada pelo reino inimigo, então Ichta elabora um plano para enganar os soldados, dizendo-lhes que ele escapou de seu país cruel e queria buscar asilo com sua mãe na República Kyoka. Os soldados descerebrados acreditaram em sua história e pediram que ele os levasse à caverna. Satisfeito por serem idiotas, Ichta ordena que seus camaradas ataquem, e eles conseguem matar todos os soldados, exceto um, que fica gravemente ferido. Eles prometem salvar sua vida se ele responder as perguntas e logo aprendem detalhes importantes sobre o reino e suas patrulhas. Mas, antes que pudessem tratá-lo, o soldado morre. Eles levam a princesa consigo e, no caminho, ela decide tirar a própria vida ao ver a destruição que causou. Mas Ikta a convence calmamente. No entanto, no fundo, ele também se culpa pelo derramamento de sangue. No dia seguinte, Ishta consegue um veículo voador Blip da unidade de patrulha, planejando usá-lo como isca para escapar da ilha. Eles se disfarçam de soldados de Kyokin e enganam o chefe militar, alegando que alguém roubou o Blip e está indo em direção às fronteiras orientais. Ao ver isso, o chefe empalidece de preocupação e pergunta sobre as exigências do ladrão. Ishta responde que o ladrão quer sua família de volta ao reino em troca do Blip. Então, depois de alguns dias, eles são enviados de volta ao reino, onde os camaradas da princesa os recebem calorosamente no palácio. Após um mês, eles recebem a terrível notícia da região leste capturada pelos Kyokens e que o general da princesa, Hasafriken, morreu na batalha. Ishta já havia avisado o general para se afastar da guerra injusta, mas ele não levou seu conselho a sério, e agora, após sua morte, Ishta fica extremamente convicto de que todo herói morre de excesso de trabalho. No dia seguinte, eles são chamados pelo imperador falecido, que lhes concede o título de cavaleiro por salvarem sua filha. Enquanto são escoltados para as celebrações, Ishta repreende a princesa por arruinar sua vida, forçando-os com o título de cavaleiro, que não pode desobedecer às ordens do imperador. A princesa concorda que estão sendo usados por motivos políticos para consolar o povo do reino, devastado pela morte do general Rikin. A princesa cabeça dura começa a revelar tudo o que aprendeu sobre a família de Ichta, como uma louca obcecada.
O pai de Ishta foi um grande general militar que morreu na prisão por desobedecer ao imperador. Sua professora é uma cientista que buscou asilo na República Kyokan, mas, quando ela começa a falar sobre a mãe, Ishta avança sobre ela, avisando que quebrará o pescoço dela em dois se ela disser mais uma palavra sobre ela. Eles se perguntam se precisam sequestrar um navio e jogar Sea of Conquest na vida real para sair dessa situação. Afinal, o que pode ser tão emocionante e aventureiro quanto navegar em alto mar com sua tripulação e enfrentar inúmeras aventuras para alcançar fortuna e fama? Se você também não consegue pensar em nada que supere a alegria de ser o mestre dos mares, então zarpe em uma jornada épica para se tornar o rei dos piratas com Sea of Conquest. Construa seu navio impressionante, contrate companheiros de tripulação talentosos e prepare-se para enfrentar monstros marinhos e piratas rivais no Mar do Diabo para reivindicar o Tesouro Supremo. Mergulhe nos gráficos encantadores e na intrigante história que se tornam ainda mais agradáveis pelos vários modos de jogo divertidos e muitas coisas para explorar. Divirta-se e comece a cantar canções de mar, porque é hora de viver a vida de pirata que todo mundo sonha. Baixe Sea of Conquest agora usando o link na descrição ou o código QR na tela para começar sua emocionante jornada marítima hoje. Mas espere, não é só isso. O universo de Sea of Conquest acaba de ficar maior com uma nova história em quadrinhos, cheia de amizades amaldiçoadas, monstros temíveis e uma bruxa cruel e louca. Quer saber o que acontece nos quadrinhos e quem fica com o tesouro? Clique no link do quadrinho na descrição e descubra por si mesmo. Após receberem seus distintivos imperiais, Natório senta-se ao lado de Ikta, que tristemente compartilha que este é o pior dia de sua vida, assim como o dia em que perdeu sua mãe. Porque hoje ele se tornou as três coisas que mais odeia: um soldado, um nobre e um herói. Depois de alguns dias, eles se matriculam na escola de oficiais de alto nível da base central do Império Cat-Farnat, onde o oficial encarregado os apresenta como cavaleiros imperiais que salvaram a princesa do reino de Kyoken. Ele também informa a todos que a princesa Shamili, de 12 anos, também se juntou à escola, então eles deveriam se inspirar nela e se dedicar muito às suas lições. No entanto, Ikta, o candidato mais desinteressado do grupo, solta um enorme bocejo e parece que vai cair morto de pé. Logo, o treinamento militar pesado começa e todos estão correndo voltas para fortalecer o corpo. Mas Ikta é um caso perdido. Ele continua chegando em primeiro lugar, vindo do último, amaldiçoando seu destino que o forçou a parar neste terrível campo de treinamento. O treinador mandão continua chamando-o de idiota que deveria apenas fazer as malas e voltar para casa. E para Ikta, isso definitivamente não parece uma má ideia. Mais tarde, os 5 estão relaxando debaixo de uma árvore quando Torway estraga o clima, lembrando-os de que ainda tem prática de besta, uma palestra e uma maratona, e só então terminarão o dia. De repente, um grupo de valentões com um líder que quase parece uma bola de futebol caminha em direção a eles. Os valentões jogam uma criatura centopeia assustadora na sopa deles, dizendo que a prepararam especialmente para lhes dar energia. Todos os 4 ficam apavorados, mas Ishta pega uma pedra, esmaga a cabeça da centopeia e com confiança a engole, enquanto todos continuam olhando para ele de boca aberta. Depois disso, ele casualmente os ensina que eles sempre devem esmagar a cabeça da centopeia antes de comê-la. Para evitar serem envenenados e assustados por Ikta, os valentões se afastam nervosamente. E Tori declara que aqueles perdedores não sabiam que Ikta seria a última pessoa neste planeta a ter medo de insetos. Matthew, com a boca meio cheia de comida, murmura que a melhor maneira de lidar com esses tipos é ignorá-los, porque os menores cães latem mais alto, e Ikta e Aitor o provocam em sincronia, dizendo que isso é especialmente verdade vindo do Matthew. Logo, eles estão na aula, preparando-se para uma palestra sobre táticas, enquanto Ikta está cochilando no último banco. De repente, a princesa Shumil se aproxima dele e pergunta se pode sentar ao lado dele. E Ikta começa a usar sua boca atrevida novamente, dizendo que nem a mesa nem a cadeira pertencem a ele, então a princesa está livre para fazer o que quiser. Logo, o professor entra na sala e começa a palestra, mas Shamil, em vez de se concentrar, escreve um bilhete para um Ishta sonolento perguntando se ele está gostando do tempo ali. Ele responde dizendo que odeia o lugar, já que não pode tirar uma soneca ou trazer garotas. Shamil Korai pergunta se mulheres são tudo em que ele consegue pensar. Ele responde que ela é muito jovem para falar sobre essas coisas. De repente, o professor chama Shamil, pedindo para ela continuar lendo, mas a princesa não tem ideia do número da página, já que estava ocupada fofocando com Ishta. Surpreendentemente, Ishta a salva do constrangimento, dizendo o número exato da página de onde ela tinha que ler. Em seguida, o professor pede a Ishta para explicar como a Batalha de Apilha foi historicamente significativa, e Ishta começa a explicar como um profissional, com todos os pequenos detalhes, estratégia e tudo o que tornou aquela batalha importante, impressionando claramente o professor e os colegas. Por outro lado, Matthew e Tori estão praticando tiro de precisão, e Matthew elogia, dizendo que se ele continuar assim, poderá facilmente abater um comandante militar na batalha. De repente, um grupo de veteranos que quase pareciam traficantes de drogas os para no meio do caminho. 2 deles têm cabelo verde, exatamente como Torway, e acontece que são os irmãos mais velhos de Torway, Suri Asalad, Ramian e Sushar Aframian. Ele zomba de Torway com uma saudação meia boca, e os informa que acabaram de retornar da fortaleza da guarnição do norte.
Sari Hasalek se aproxima de Matthew e pergunta com arrogância se o irmão dele se comportou como um covarde enquanto estavam na ilha, e Matthew nega. O Rivingham mais velho zomba de Tori, dizendo que ele só é bom em atirar de longe, porque tem muito medo de ficar perto do inimigo, como um perdedor maldito, e que ele certamente abandonará seus camaradas se vir qualquer perigo. Tori não consegue mais ouvir suas acusações desagradáveis, então ele grita em negação, dizendo que nunca fugirá. Mas seu irmão mais velho fica furioso porque Torre o interrompeu enquanto ele falava e começa a assediá-lo, enquanto o assustado Torre mantém a cabeça baixa. Logo eles ouvem uma voz familiar, e não é outro senão Ishta, cuja soneca tranquila foi interrompida pela comoção que os irmãos de Torre estão causando. Com uma boca atrevida e uma existência sarcástica, ele diz que se sente enjoado ao olhar para o rosto nojento do Rimin mais velho, desejando que ele explodisse, e não mostra misericórdia a babacas sádicos como ele. Dizendo isso, ele joga uma centopeia assustadora no rosto de Sergei Salag e pula atrevidamente no chão, enquanto o Himeon mais velho continua gritando de medo. O outro irmão Himeon soca Ikta no estômago, enquanto Torre e Mathieu correm para salvá-lo, mas são bloqueados por Sergei Hassela, que zomba de Torve por ser fraco demais para sequer proteger seu amigo. Ikta ri e diz que Sari Hassilag não é apenas um babaca sádico, ele também é descerebrado. Ouvindo isso, furioso, Sari Hassilag começa a chutar Ikta, mas nada pode parar a boca de Ikta. Ele declara que uma criatura sem modos como Seraya Sol soca alguém sempre que tem vontade, mas um soldado ataca quando é hora de atacar, e da mesma forma, ele diz tudo o que quer e quando quer. Dizendo isso, ele se levanta e vai embora, pedindo a Yatori e a princesa Shamili, que estavam assistindo a tudo, para darem prosseguimento ao assunto. Todos ficam paralisados quando veem a princesa Chumil preocupada que eles possam ser presos, mas Yatori se adianta e inventa uma história meio boca, dizendo à princesa que Ikta havia pedido aos veteranos para lutar com ele. As regras são estabelecidas pelo próprio Ikta e incluem lutar em 5 contra 1, e se um for derrotado, outro pode atacar imediatamente. Yatori declara inteligentemente que como Ikta já está nocauteado, ela ocupará o lugar dele e eles devem retomar a luta. Os veteranos ficam perplexos com a proposta, e antes que pudessem reagir, Yatori agarra o braço de um dos encrenqueiros e o derruba com um único golpe. Ela derruba os outros dois da mesma maneira, até que apenas os irmãos Himian mais velhos restem, mas o mais velho entre eles impede o outro, e ambos vão embora. Depois de um tempo, Ishta está sendo tratado pelos ferimentos que sofreu por ser muito arrogante com o veterano. Torrey se sente culpado porque seus irmãos fizeram uma bagunça com Ishta, mas Ishta o assegura que não é culpa dele, porque ele foi quem ficou irritado e pistola quando sua soneca tranquila foi interrompida pela tagarelice contínua deles. Logo, ele pergunta a Torrey se ele sabe o que é uma guerra de atrito, e Torrey responde hesitantemente que é uma guerra travada para evitar a batalha principal e ganhar tempo para outra chance. Ouvindo isso, Ishta responde que é a batalha mais difícil que alguém pode lutar. Após 3 meses, todos se reúnem nos campos militares da academia, onde cada um deles é designado para um pelotão, e de agora em diante teriam que trabalhar sob eles. Aitor entra no pelotão 1, Torway no pelotão Sharp Sears, e Ikta vai trabalhar no pelotão leve. No entanto, assim que Ikta fica cara a cara com a soldado comandante, a garota parece um tanto familiar. Ela se apresenta e então lembra Ikta que é filha da mulher com quem Ikta estava flertando há algum tempo. Então, hilariamente, ela fica um pouco brava, pedindo a Ikta para não falar com ele, porque ele é um destruidor de lares. Depois de um tempo, Ikta e seus amigos se reúnem no café da academia, onde Ikta lhes conta sobre esse encontro hilário, e Yatori declara que a mulher com quem Ishta estava ficando, na verdade tinha uma filha que agora é a líder do pelotão de Ishta, e por raiva, ela não o deixaria liderar ou sequer participar das atividades diárias do pelotão. Yatori declara solenemente que Ishta deveria resolver esse problema sozinho, porque ele é um idiota descuidado e nenhum deles vai ajudá-lo. No dia seguinte, Matthew ansiosamente corre até eles, dizendo que a batalha simulada vai começar em breve, e a academia já divulgou os detalhes para a mesma. O problema é que, de um lado, estão Ikta e Torre, enquanto nas equipes rivais colocaram Yatori, o valentão Seri Haslag e Sushar, e isso claramente significa que os oficiais graduados como Seri Haslag estão vindo para intimidá-los novamente. Torrey está chateado porque por causa dele, seus irmãos loucos estão determinados a dificultar a vida de Ikta e seus amigos, mas Ikta pede para ele parar de ser um frouxo porque seus irmãos só querem atingi-lo para se vingar. Enquanto todos vão lutar, os médicos teriam que tratar os feridos em ambas as equipes. Ikta declara com confiança que é apenas um mini exercício para treiná-los, e eles já estão um passo à frente dos outros porque lidaram com perigos da vida real no incidente da ilha. Além disso, ele está pronto para transformar esse perigo em uma oportunidade para si mesmo. Ikta encontra Soya, a garota que não o deixará assumir o comando do pelotão porque ela ainda guarda rancor dele. Ikta estreia e pergunta se ela está chateada porque ele dormiu com a mãe dela, mas ela nega e fica constrangida. Ela mente que a força física dele está abaixo dos padrões, e que ele é mais adequado para trabalho de escritório do que para assumir o papel de comando do pelotão, que envolve muito trabalho físico. Ikta acha a razão dela interessante, sorri e pergunta calmamente se ela está confiante de que conseguirá vencer a batalha simulada.
Saia responde que é quase impossível para ela fazer isso porque os outros são mais experientes do que eles. Logo, Ikta pergunta se ele liderar o pelotão deles à vitória significaria que ele é um comandante melhor, ou pelo menos provaria que ele não é ruim o suficiente para ser enviado para trabalho de escritório. Isso deixa Sui sem palavras, e ela concorda dizendo que se eles vencerem a batalha simulada e Ishta desempenhar um papel importante na vitória, então ela permitirá que ele comande o pelotão, mas se perderem, Ishta assumirá o trabalho de escritório. Depois de alguns dias, todos estão marchando para um terreno aberto para a batalha simulada. Ishta, sendo o mais inteligente de todos, deixa o pelotão enquanto o valentão Rimeon está na retaguarda com seu pelotão. Está chovendo canivetes, dificultando a caminhada no chão molhado e escorregadio, mas Ikta é treinado para lidar com circunstâncias imprevistas. Logo eles montam os acampamentos, e para a surpresa de Suya, ela pergunta como Ikta conseguiu encontrar os locais de acampamento sem um mapa, e ele responde com arrogância que o mapa está sempre em sua cabeça. É apenas a experiência que ele obteve com os ensinamentos de seu mestre que o ajudou a encontrar os locais. É o segundo dia do exercício, e assim como as ordens da academia, eles se dividem em equipes de 2, com um lado liderado por Ikta e Torway, e o outro por Yatorre, o valentão Rimian. Yatorre os informa que Ikta e seu pelotão estão ao sul do rio Kaheru, e eles teriam que marchar para lá para iniciar a batalha simulada. Por outro lado, Ishta sabe que, de acordo com os planos, Gattori deve ter informado o valentão Remian sobre o pelotão deles, e que esse idiota está definitivamente em pânico pedindo a seus soldados para irem para o sul. Logo, o valentão Remian e seu pelotão chegam perto do rio, e vem o pelotão de Ishta tomando suas posições na outra extremidade das águas caudalosas do rio. O cabeça oca Remian ordena que suas tropas desçam o rio e eliminem a equipe de Ishta, mas o outro irmão Remian pergunta cautelosamente se eles deveriam verificar a água do rio primeiro para evitar quaisquer perigos potenciais de afogamento. O valentão Rimian responde arrogantemente que já sabe a profundidade do rio, e como está chovendo, os níveis da água teriam subido apenas até a cintura deles. Ele usa seus binóculos para espiar que Ishta e suas tropas estão escondidos nas florestas para atacá-los por trás. Ele ordena a Yatorre que leve seu pelotão rio acima para bloquear Ikta e seus soldados, mas Yatorre está um pouco insegura, pois seria arriscado dividir as forças pouco antes da batalha. O valentão Rimian diz que já há um rio entre eles, e enquanto não atacarem primeiro, ficarão bem. Yatorre tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dura dele, mas ele a dispensa arrogantemente, gritando que ela deveria seguir as ordens do oficial comandante. Ouvindo isso, Yatorre tem certeza de que, para Ishta, derrotar um bando de idiotas liderados pelo ainda mais burro valentão Rimian seria brincadeira de criança, e ela só precisa seguir o fluxo. Na outra margem do rio, Ishta está pronto para lidar com o pelotão do valentão Remian. Yatorre pega um grupo de soldados e se posiciona perto do pelotão de Ishta, exatamente como foi ordenado, e manda seus homens ficarem ali. Logo, os homens começam a se cansar, imaginando se o pelotão de Ishta os enganou com uma ilusão. Mas assim que um deles se levanta para ver melhor, Tori atira nele com tinta azul, indicando que abateram um soldado. Logo, Ishta ordena às tropas que ataquem diretamente o pelotão do valentão Rumian. Para Ishta e seu pelotão, atravessar o rio é como comer um pedaço de bolo, pois, sob suas ordens, eles já haviam construído uma ponte subaquática com Isutri. O valentão Rimian fica perplexo com o ataque repentino, despreparado para ser encurralado por todos os lados. No entanto, Yatorre logo retorna do esconderijo e defende seu pelotão, deixando claro que não será mole com Ishta. Vendo isso, ele ordena que suas tropas voltem aos esconderijos para evitar serem brutalmente esmagados por Yatorre. Logo eles chegam ao outro lado do rio, com os soldados capturados da equipe rival para descansar, e Ikta pede à médica fofa que cuide dos feridos. Quando Tori pergunta se a equipe rival continuará a lutar, Ikta o lembra que seu irmão valentão é um cabeça-quente sádico, que fará com que até o último homem de sua equipe lute, então ele pode vir atrás deles novamente. Depois de um tempo, a princesa parabeniza Ishta por sua estratégia de batalha inteligente e Ishta casualmente a manda sumir. Por outro lado, o valentão Remian está furioso, desabafando em Yatorre porque ele quase perdeu a batalha. Seu próximo plano é emboscar os soldados de Ikta na estrada oeste e pegá-los, garantindo que ele vai tirar aquele sorriso do rosto de Ikta. Enquanto isso, Ikta está bem ciente de que o valentão Rimian deve estar queimando de vingança no momento, e Suya pergunta como eles finalmente vencerão a batalha. A isso, Ikta responde que ela deveria se livrar da ideia de perseguir o inimigo, porque perseguir alguém é cansativo e ser perseguido é mentalmente exaustivo, mas garantir que alguém te persiga é divertido, porque a guerra é como o amor. O valentão Rimian espera desesperadamente que Ikta os ataque, mas já passou mais de uma hora, e não há sinal de Ikta, parece que eles desapareceram da face da terra. Logo, um dos informantes diz ao valentão Rimian que Ikta e seu pelotão se aventuraram ao norte da floresta, e selaram a rota de fuga do norte. Ouvindo isso, Yatorre percebe que estão encurralados por todos os lados, porque Ishta bloqueou a única rota de fuga que seu pelotão poderia ter usado. Como toda essa informação é demais para um cabeça dura como Rimian, ela explica que em algum momento eles teriam que usar o portão norte para chegar à base central. Mas se tiverem o selo de saída no final da batalha simulada, perderão automaticamente porque não conseguirão voltar para casa, então o pelotão de Ishta vencerá por padrão.
Um Remian em pânico ordena que seu pelotão siga em direção às fronteiras do norte. Por outro lado, o plano de Ichta está indo exatamente como ele imaginou. Ele agora pode ver Remiona e seus soldados vindo em sua direção, e vendo isso, ordena que suas tropas finjam que vão atirar, mas que avancem em vez disso sem ir muito longe, e que trabalhem em equipes de 2, porque o trabalho em equipe os levará ao caminho do sucesso. Enquanto isso, o Remian ordena que suas tropas tentem empurrar as tropas de Ichta para trás da linha de fronteira, porque se o único deles cruzar a linha, eles quebrarão as regras e serão desqualificados. Logo grita para seus soldados avançarem, mas antes que possam fazer isso, alguém atinge Remian com a tinta azul, e logo ele percebe que foi derrotado por seu próprio irmão covarde, Torway, que atirou a tinta azul nele de longe como um atirador de elite. Imediatamente, Ichta ordena que suas tropas avancem, e depois de algum tempo, eles conseguem capturar a maioria dos soldados da equipe rival, indicando que a equipe de Ichta venceu a batalha simulada. Logo, Ichta chama 4 camaradas de seu pelotão e os repreende por avançarem muito à frente apesar de suas ordens, e diz que seu pelotão não precisa de heróis. Então, como punição e para pensarem de forma científica, eles devem encontrar uma maneira de lutar 3 contra 1 de forma científica. Como ninguém conhece a palavra científico, exceto o ó tão gênio, Ichta, ele lhes diz que é a maneira mais eficiente de pensar que permite a uma pessoa ser preguiçosa. Por exemplo, as pessoas inventaram a agricultura porque ir caçar sem saber se pegaria algo era um incômodo. Da mesma forma, as pessoas cavaram poços porque ir até o rio era um incômodo. Portanto, a preguiça é a mãe do progresso humano. Por fim, ele declara que os homens de Ekta Solirk lutam e vencem facilmente, então todos deveriam se juntar a ele para viver uma vida fácil. Logo, cânticos altos de louvor a Ichta começam a ecoar, e todos percebem que Ichta também se tornou famoso entre as tropas. Logo, Ichta se aproxima de Torway, perguntando se ele entendeu o que a Guerra de Atrito realmente significa, e ele sorri e concorda, dizendo que sim. Por outro lado, a princesa corre freneticamente para o oeste porque alguém lhe disse que Ichta está gravemente ferido, mas assim que ela chega lá com seus camaradas, alguém os derruba um por um. Finalmente, ela fica cara a cara com o Capitão Eisenhower, que a atraiu com a notícia falsa da lesão de Ichta. O capitão coloca um pano com droga em seu nariz e ela imediatamente perde a consciência. Enquanto isso, as tropas de ambas as equipes recebem um sinal informando que a vida da princesa está em perigo. Logo, eles se dividem em equipes para procurar a princesa, e a Tori a encontra rapidamente. Ela ameaça o Capitão Isen para se render, caso contrário ela cortará a cabeça dele e o forçará a fazer isso. Ouvindo-os, a princesa também acorda e o capitão educadamente a deixa ir. Ele explica o motivo de cometer este grave crime de sequestrar a princesa, dizendo que todos são alunos do Tenente-General Hassafriken, o talentoso comandante que morreu durante a Batalha da Guarnição Oriental, e agora desejam vingar sua morte matando a princesa inútil. Ouvindo isso, Yatorre avança sobre o capitão para impedi-lo de ferir a princesa, mas o capitão musculoso a imobiliza, sufocando-a brutalmente, enquanto a princesa continua implorando para ele soltar Yatorre. Logo, Torre atira uma bala que passa perto da orelha do capitão, dando a Yatorre a chance de dominá-lo. Logo, ela está em uma fúria assassina com sua espada, esfaqueando e cortando os camaradas do capitão em rápida sucessão. Logo, todos são cuidados, e há sangue por toda parte em Yatorre, fazendo-a vomitar com o cheiro metálico do sangue em suas mãos. Ela começa a sentir tontura, mas, como de costume, Ichta vem em seu socorro, fazendo piadas de que não conseguirá comer tomates depois de ver tanto sangue. Ele segura a mão de Yatorre e pega as espadas, lembrando Yatorre dos tempos em que eram jovens, e Ichta havia prometido ser sua mão esquerda e camarada para sempre. Logo, ela solta as espadas e, cansada de todo o derramamento de sangue, repousa suavemente a cabeça no ombro de Ichta. Ichta se aproxima do capitão que está dando seus últimos suspiros à beira da morte, e quando ele descobre o motivo por trás do sequestro da princesa, não pode deixar de sentir pena dele porque o General Riken era amado por todos. Com muita dificuldade, o capitão lhe diz que suas táticas de guerra representam as táticas do falecido general Hassafriken e de seu mestre Bada Senkri, e ouvindo isso, Ichta fica sem palavras porque ele realmente foi ensinado por algum tempo pelo mestre Bada. Depois de algum tempo, o capitão sucumbe aos ferimentos e morre enquanto Ichta se aproxima da princesa, que está coberta de sangue, para consolá-la, mas ela começa a soluçar como um bebê e continua chamando Ichta de idiota. De volta à academia, Yatorre continua tendo flashbacks ameaçadores do derramamento de sangue que aconteceu ao resgatar a princesa do capitão Ison. Ela continua praticando com ela, mas aquelas cenas grotescas continuam invadindo sua mente. Mas no fundo de seu coração, ela sabe que nunca perderá o controle de si mesma enquanto tiver Ichta por perto. Ela se lembrou da primeira vez que conheceu Ichta, quando eram crianças treinando sob Bata Sankri, seu mestre. Sankri, o pai de Ichta, os ajudava a aprender sobre ciência, balões de ar quente e muitas descobertas interessantes. Eles também aprenderam algumas coisas com um cientista louco chamado Dr. Anarai, que era o representante dos cientistas no reino. Ele os ensinou sobre ciência e como é um campo de estudo que tenta explicar as coisas na teologia, enquanto explica os atos de Deus de outra abordagem. Lentamente, Yatorre e Ichta começaram a se aproximar. Ichta fez o possível para ensiná-la a falar como um ser humano e não como um tijolo, e a se soltar quando estivesse com crianças da sua idade.
Mas foi difícil para a jovem e a Torre, porque ela nunca havia convivido com criança da sua idade. Ishta também a levava para brincar, fazer pequenas pegadinhas com os vizinhos, fazendo-os cair em buracos e ir em missões para roubar comida das cozinhas dos vizinhos. E a Tori também o ajudou a aprender algumas táticas de guerra e aplicações simples de mecânica. E Ishta sentiu que tinha um novo amigo em quem confiar. Um dia, Ishta a levou para sua casa, onde ela conheceu sua gentil mãe que cozinhou para eles. Enquanto jogavam xadrez, mais tarde jantaram juntos com os pais de Ishta. Eles frequentemente iam pescar e Ishta perguntou se ela desejava ser uma cientista como ele. Mas Yatori seguia o caminho da soldado e treinava para se tornar uma oficial de alto nível. Um dia, ela foi fazer trilha com a família de Ishta, mas ambos foram atacados por uma matilha de lobos. No entanto, Yatori salvou Ikta arrastando-o para dentro de uma cabana de toras. Ambos decidiram criar um plano para se resgatar e as pessoas dos lobos famintos. Então, passaram a noite toda em uma cabana de toras para fazer armas com itens sobressalentes. Logo depois, abriram o portão da cabana e atacaram os lobos com as armas que fizeram. Mas crianças como eles estavam tendo dificuldade em lidar com os lobos perigosos que estavam prontos para atacá-los. Eles se escondem novamente, mas logo os ataques dos lobos se tornam mais brutais. Mas desta vez, Yatori os enfrenta de frente, esfaqueando dois deles com facas e flechas, enquanto Ichta usa seus truques induzidos pela ciência para desafiá-los. Logo, dois lobos entram na cabana de toras, forçando-os a se refugiar em uma caixa de madeira que um esperto Ichta havia preparado com antecedência. É quando Yatori promete a ele que o salvará mesmo que morra, mas Ikta grita com ela dizendo que nunca deixará isso acontecer e que se trabalharem juntos podem superar qualquer coisa. Então, ambos têm que se tornar um e resolver isso juntos. Ishta declarou que ele seria sua mão esquerda e ela seria sua mão direita onde quer que fossem. Logo, eles atearam fogo na cabana de toras e tentaram lidar com os lobos restantes. Após um confronto brutal, restam dois lobos, e pouco antes que pudessem atacá-los, o lobo bebê emerge da floresta e ambos os lobos correm em direção ao filhote, deixando-os sozinhos. Na manhã seguinte, Yatori disse a Ikta que não conseguia tirar o sangue e a carnificina de sua mente. Ikta respondeu que se fosse esse o caso, ela poderia levar seu tempo para pensar e reconsiderar se desejava ser uma soldado e honrar o legado de Icham. Logo o tempo passou e eles cresceram. O pai de Ikta foi preso, enquanto Ikta e sua mãe não foram encontrados em lugar nenhum, deixando Yatori sozinha no reino. Mas um dia, Ikta veio a Yatori dizendo que ele veio para tirá-la daquele lugar sem futuro, e logo eles estavam juntos e inseparáveis novamente. Atualmente na academia, Matthew está jogando xadrez com a médica Haroma, que o elogia por jogar como um profissional, e um dia ele pode até vencer Ikta e Yatori. Mas Matthew discorda dela porque sabe que Ikta e Yatori estão em um nível totalmente diferente, mas mesmo assim, ele continuará trabalhando duro e não desistirá. Dizendo isso, ele parte para a sala de informações de guerra para aprender mais sobre a formação de defesa do rio, e Hiroma lhe deseja boa sorte. Por outro lado, Torre está praticando tiros de precisão enquanto continua pensando em como foi capaz de atirar no Capitão Aizen bem através de suas orelhas, apesar de estar posicionado em um local distante enquanto resgatavam a princesa. Ele percebe que estar distante do alvo nem sempre é ruim, como seus irmãos detestáveis continuam o menosprezando, porque estar longe pode dificultar o acerto do alvo, mas seria ainda mais difícil para o inimigo encontrá-lo. Ele promete a si mesmo que não se preocupará em ficar longe de seu alvo, porque isso o ajuda a transformar sua fraqueza em uma força formidável. Torre é grato a Ishta, porque foi ele quem o guiou e aumentou sua autoconfiança. Torre sabe que Ishta é o único que conhece suas falhas e pontos fortes. Na manhã seguinte, Ishta está preguiçosamente debaixo da árvore, encontrando algo quando Hiroma se aproxima dele perguntando o que ele está fazendo. Ele flerta brincando com ela, dizendo que onde quer que ele vá, ele sempre guardará o lado direito da cama para ela. Então, em tom sério, ele explica que a caixa de Anirai está prestes a ser aberta, que é o cofre de seu mestre e contém toda a propriedade intelectual. Ele acrescenta que estudou com o infame cientista Dara Narai-kan, que agora buscou asilo em Kyoken, e como ele é um de seus alunos que trabalharam juntos na pesquisa, eles finalmente conseguirão abrir aquela caixa. Mas em troca de buscar asilo no reino de Kyoka, ele teve que trocar suas aplicações militares com eles. No entanto, ele deixou a caixa para seus alunos. Mais tarde, Matthew informa a Toei que em breve eles teriam que partir para a região norte, e Toei concorda, dizendo que teriam que acampar na guarnição em Soman. No entanto, Matthew não está muito entusiasmado em ir para lá porque ele pensa que é uma região difícil na base da montanha no Stige, e está infestada de Sinax, um grupo tribal por toda parte, tornando-a realmente insegura para tropas e soldados. De repente, Ishta avança sobre eles e pergunta brincando se estão zombando da região norte, porque ele não permitirá que ninguém pense com preconceito sobre aquela região. Ele explica que os Sinax são pessoas boas, e ele aprendeu sobre eles quando visitou a aldeia Sinak com Daranarai como parte de suas expedições de pesquisa. B-Harvey investigou o clima e as camadas geológicas nas altas montanhas, mas seu favorito era conhecer os incríveis habitantes locais chamados Sinak. Matthew Butson dizendo que eles são um grupo de bárbaros e não há nada de divertido neles. Mas como sempre, Ishta precisa de uma deixa para falar sobre mulheres. Então ele responde que as garotas de lá são lindas e energéticas e seguem um sistema matriarcal, o que parece muito empoderador.
Logo Yatori, Haroma e a princesa também se juntam a eles, e quando a princesa pergunta o que eles estavam fazendo, Yatori responde que é melhor não perguntarem aos meninos o que estavam aprontando, porque 9 em cada 10 vezes é sempre algo indecente. Logo, um Ikta paquerador começa a ser um pouco casual demais com Hiroma, mas Yatori o silencia com um chute forte no estômago, pedindo que ele se desculpe imediatamente porque apenas um homem nojento diria algo assim a uma mulher. Logo todos ficam sérios novamente, e os informam que estavam falando sobre a viagem para a região norte. A princesa explica que, além de lidar com ladrões e animais na região montanhosa, aquele posto é uma região muito monótona, e um destacamento de 6 meses que certamente os entediará até a morte. Ela pergunta a Yatori se ela não ficaria entediada lá. Ela responde que é um destino perfeito para uma garota prática como ela, e além disso, ela deseja lutar o máximo de batalhas reais que puder. Logo, eles embarcam nas carruagens e chegam à guarnição da região norte do exército imperial, onde são calorosamente recebidos pelos locais. O comandante em chefe da região norte começa a relembrar a região oriental, que lhes foi tirada pelos Kyokans. Ele diz que se pudesse ter enviado mais alguns soldados, os mesquinhos Kyokans não teriam tido a chance de invadir a região e causar tantas mortes. Além disso, enviar seu contra-ataque a Kyoka depende da lealdade e do patriotismo dos soldados. Mais tarde à noite, uma festa é organizada para os cavaleiros, onde um frágil encarregado da guarnição se apresenta e Matthew se pergunta se ele está bem, porque parece que pode cair morto a qualquer momento. Logo a festa começa a ficar mais animada, enquanto Ishta sente que adormeceria em pé, mas de repente, um soldado se aproxima dele e se apresenta como o primeiro-tenente Senpa Sozilov, do 1º Regimento da Guarnição do Norte, e ele será o instrutor deles por um tempo. Senpa brinca de coração que ouviu falar de uma criança problema entre os cavaleiros, e vendo Ishta parado como um solitário no canto mais distante da sala, ele pôde automaticamente perceber que ele era a criança problema. De repente, um esquisitão com um corpo musculoso emerge da multidão e chama por Yatori, a filha de Ixen, dizendo que esperava por este momento há muito tempo. A multidão abre caminho para Yatori, que o confronta perigosamente, perguntando se ele precisa de algo. O esquisitão joga 2 lâminas em sua direção e a convida para lutar com ele. Após pedir permissão ao comandante em chefe, Yatori entrega uma lâmina a Hiroma, declarando que precisa de várias lâminas quando luta com muitos oponentes, mas agora, com apenas um oponente, uma única lâmina é suficiente para ela. O esquisitão irritado ataca e Yatori continua desviando de seus ataques. Por outro lado, a princesa se junta a Ikta, declarando que as habilidades de Yatori e Ikta não deveriam ser zombadas assim. Ikta responde solenemente que o estilo de Ikta deve ser zombado porque este é o estilo tradicional de 2 armas, que é um privilégio especial concedido aos Ixaens pelo Imperador como um símbolo de sua invencibilidade, desde que não percam uma luta de espadas. Portanto, os Ixaens seguem as regras muito diligentemente, sempre continuando a carregar 2 espadas em seus cintos, e eles são o símbolo da invencibilidade. Logo, Yatori ataca a espada do esquisitão com toda a força, fazendo-a voar pela sala, finalmente derrotando-o. No entanto, ela reconhece que seus ataques eram fortes como aço, e ela se sente honrada por ter tido a oportunidade de lutar com ele. A multidão os aplaude, enquanto Ishta diz à princesa que Yatori é uma soldado que pode arriscar sua vida para manter a ordem do Império e protegê-la porque ela é um membro da realeza. Na manhã seguinte, Senpa os guia até o local onde teriam que fazer guarda e protegê-lo dos inimigos. Senpa parece um sujeito preguiçoso, que não está realmente interessado em guerras como Ishta, e ele os informa que estavam procurando por reforços, porque ninguém estava disposto a vir para esta região perigosa. Ele aponta para o grande pico da montanha Alifatra, que Torvey informa ser um enorme pico apelidado de Grande Escadaria para Deus, mas nenhum inimigo jamais conseguiu cruzar a montanha para entrar na região norte, e Senpa concorda. Gattori pensa cuidadosamente por um momento e diz que se não há ameaças externas, isso possivelmente significa que existem muitos perigos internos que eles teriam que observar. Senpa concorda com ela, dizendo que estão ali para monitorar os tribais Sinak, que são um povo imperial, mas não pertencem ao seu reino. Eles tiveram pequenos conflitos com eles, mas há cerca de 2 anos, os Sinaks pararam de causar problemas. Então estão aqui para mostrar-lhes seu imenso poder e forças militares, usando-os para pressioná-los silenciosamente a manter a paz. Senpa procura por Ishta, mas ele não está com eles, então Suye lhes entrega a mensagem em nome de Ishta. Ele quebrou os regulamentos militares e entrou voluntariamente na cela de detenção. Por outro lado, no quartel, um oficial militar está tirando à força os livros de uma garota, e quando ela tenta protestar, ele se prepara para agredi-la por ler livros escritos pelo traidor, doutor Ananarai, mas Ishta o impede. O oficial militar pergunta o que diabos Ishta está fazendo, e ele calmamente responde que é um cavaleiro passante cuja tarefa na vida é banir todas as lágrimas de todas as garotas do mundo. Então ele vai olhar para a estante, apreciando como a tecnologia de impressão realmente tornou possível imprimir tantos livros, mas eles ainda são muito caros para uma pessoa comum, e podem custar uma fortuna, revelando que o oficial militar estava levando os livros para vendê-los no mercado e ganhar muito dinheiro com eles.
Todos o olham com olhos acusadores, e o oficial militar explode, com Icta o atingindo com um soco. Icta decide lidar com a situação com sua boca atrevida e pergunta se ele odeia insetos ou não. O oficial responde que não se importa e continua a perseguir Icta. Secretamente, Ishta bate na parede da cabana e, de repente, uma aranha venenosa cai no rosto do oficial, descendo para o seu tronco, forçando-o a fugir. Ishta pega o livro e o entrega à garota chamada Kanna, perguntando qual era a parte favorita dela. Ela responde que é a análise da região de Aldera, que diz que, ao analisar a região de Aldera do Império, à luz da adoração aos espíritos Synax, pode-se ver muitas coisas estranhas. Antes que Ishta responda, Senpa paira sobre ele e o agarra pela gola, arrastando-o enquanto diz que nunca conheceu um cara que abandonaria o exercício militar para flertar com garotas. Senpa o leva para as masmorras para lhe dar uma punição de 3 dias, mas Ishta consegue fugir. Contudo, enquanto escapa, ele vê uma cena estranha em uma das masmorras. De volta à guarnição do norte, o estranho subtenente Jinkun está dando trabalho a Torri, forçando-o a lutar com ele, assim como fez com Yatori. Mas Torri está relutante porque ele só é bom com armas de fogo, e lâminas não são a sua praia. Percebendo que as coisas estavam escalando, a princesa pediu a Daikon que parasse de ser um esquisito, zombando de seus cavaleiros na frente dela, e além de tudo, as habilidades de Torway estão em suas armas, então forçá-lo a lutar é desnecessário. Ouvindo isso, o esquisito dramaticamente se ajoelha para pedir desculpas à princesa, fazendo com que todos os encarem, envergonhando ainda mais a princesa. Para melhorar as coisas, Etorada propõe um jogo de xadrez entre Torrei e Duncan, para testá-los numa batalha de inteligência no tabuleiro. Logo o jogo começa, e Torrei, sendo um gênio no xadrez, continua a derrotá-lo facilmente, e finalmente Dainkan se levanta com raiva e sai da sala. De repente, um jovem frágil entra na sala pedindo água, e todos percebem que é Icta, que estava faminto há 3 dias por não ter participado do exercício militar. Logo, Icta recebe comida e água, e lentamente volta a si, recuperando sua atitude atrevida de sempre. Yatori oferece-lhe um pouco de comida que ela guardou para ele, e todos ficam surpresos ao ver o quão carinhosa Yatori é quando se trata de Ichta. Na manhã seguinte, Yatori e um grupo de soldados de baixo escalão estão a caminho para cumprir suas obrigações militares, mas desta vez são acompanhados pelo major que conheceram na festa. Ele é um oficial de alto nível que geralmente não vai em missões, mas explica que era importante para ele se juntar a essa missão porque construir uma base para soldados fora da guarnição impõe um fardo pesado aos moradores locais, então é importante mantê-los felizes. Etori concorda com ele instantaneamente porque ela também acredita que a guerra existe para manter a paz, e não se deve destruir a paz para apoiar uma guerra. Logo eles chegam ao seu destino, e Kanna, a oficial militar de baixo escalão, descobre que Ecta também se juntou a eles secretamente, escondido na bagagem da carruagem. Quando Kanna pergunta se ele estava escondido o tempo todo para acompanhá-los, ele a interrompe no meio, dizendo que estava apenas dormindo pacificamente na carruagem, mas ela começou a empurrá-la sem pedir sua permissão. Mas Kanna sabe que ele está mentindo. Ishta já é infame por inventar histórias. Ele agarra a mão de Kanna e a arrasta para a cidade, declarando que deveriam aproveitar bem o tempo enquanto estão lá. Logo, eles batem nas portas de uma senhora idosa, e Ishta começa a agir como um conquistador com seus encantos, conseguindo um copo d'água e um pouco de cana-de-açúcar para eles. Depois de relaxar um pouco, eles começam a passear pelo mercado, e Ishta percebe que as pessoas deste lugar não têm nada contra os soldados, pois realmente não parecem se importar, apesar de haver tantos soldados ao redor deles. Kanna concorda com ele e informa que esta cidade é uma importante base militar, então o Major Toque insistiu para que fossem cuidadosos na interação com os moradores. Quando Ishta perguntou sobre o General Safita, o chefe que os recebeu, ela responde que o general sempre coloca o Major no comando de tudo. Ishta percebe que o homem no topo não faz nada, e o Major Toque pode estar encarregado de ficar de olho no general. Kanna lhe diz que sempre que há algo envolvendo os Synax, é sempre o general Sefotev quem dá as ordens, porque provavelmente ele gosta de ser cruel com essas tribos. Ao ouvir isso, Ishta se lembra da estranha visão que teve em uma das masmorras, e ele recorda ter visto muitos companheiros espirituais trancados em uma prisão escura, onde não havia luz, e sem luz, os espíritos não podem se mover ou fazer nada. Ele confrontou Senpa por arrancar os espíritos daqueles com quem estavam contratados, porque isso é contra os ensinamentos dos Aldoranos e definitivamente é abuso espiritual. Senpa respondeu que essas ordens vieram diretamente do general Safed. Ishta percebe que esses espíritos foram tirados dos Synax, e a maioria deles são espíritos de fogo e vento, e sem esses dois espíritos, os Synax se tornam quase impotentes, e esta é uma medida desesperada para quebrar a vontade dos Synax. Ishta sabe que esta é a principal razão pela qual os Synax iriam à guerra com os locais, porque desejam retomar seus parceiros espirituais que lhes foram cruelmente roubados. De volta ao presente, Kanna diz a Ishta que tem uma pergunta fundamental sobre o livro que estavam discutindo antes. Ela acha estranho que os Synax falem dos espíritos sem mencionar o deus Alderemin, pois lhe foi ensinado que os 4 grandes espíritos foram enviados ao mundo humano pelo próprio Deus. E de acordo com essa teoria, eles talvez tenham que questionar sua religião e aprender com os Synax, que não acreditam em Deus, e isso pode ser verdade, pois os espíritos nunca confessaram que são enviados pelo poder supremo.
Ela acrescenta que as regras centrais da região de Aldera envolvem obedecer aos mandamentos, mas a religião espiritual dos Senex não tem tais mandamentos. Então, segundo ela, as religiões existem apenas para expressar gratidão aos 4 grandes espíritos, e uma variedade de festivais mostra essa gratidão, e a religião não tem nada a ver com mandamentos e regras. Se o que o livro diz está correto e a religião de Aldera e a adoração aos espíritos não estão relacionadas, então a verdadeira natureza dos espíritos não tem nada a ver com serem mensageiros do deus Aldera. De repente, Ixta grita de alegria que Kana quebrou a maldição de Deus, que é uma ideia insana que distorce a verdade, ignorando tudo o que não beneficia a Deus. Ele começa a dançar de alegria, dizendo que, a menos que alguém quebre essa maldição, eles nunca poderão acreditar na ciência e em suas maravilhas. Por outro lado, Yatori, um major e alguns soldados param nos portões da catedral. Yatori propõe ficar do lado de fora enquanto o major e os soldados entram nas instalações. Assim que abrem os portões, vem um homem brutalmente esfaqueado, e ao ver isso, o major pede a seus soldados para evacuarem, mas antes que possam fazer isso, são cercados por um grupo de pessoas prontas para atacá-los. Ouvindo a comoção, Yatori entra apressadamente na catedral e fica perplexa ao ver o major esfaqueado por um dos homens. Ela imediatamente brande sua espada e começa uma matança, mas o resto dos homens escapa. Yatori diz ao major ferido que ela perseguirá o inimigo e sai correndo para seguir os homens restantes. Depois de um tempo, Ixta e Kana entram na catedral e ficam chocados com todo o derramamento de sangue. Ixta examina a cena e percebe que 5 soldados imperiais estão mortos, junto com um homem Sinak e alguns moradores. Ixta entra na mansão e vê uma pilha de roupas com o emblema de peregrinos Alderman, e Ixta se pergunta como estas foram parar com os Sinaks. Por outro lado, Yatori está perseguindo o povo Sinak, mas ela para seus passos quando vê que estão cercados por muitos Sinaks. Então ela vê uma jovem com um uniforme tradicional que os acusa de roubar seu hashiko, e logo Yatori percebe que ela está falando sobre espíritos. Ela grita com raiva que o povo do reino lhes pediu para seguir suas regras. Foram proibidos de vender nas cidades e praticamente não lhes pagam nada pelos milhos que cultivam. E por causa de todas essas atrocidades, são forçados ao roubo. Yatori pede a ela para listar suas demandas, e a comandante responde que não quer nada agora porque tomou as rédeas da situação e fará as coisas voltarem a ser como antes. Eles irão derrotar os soldados imperiais e retomar seus espíritos, e devolver o mundo de Sinak ao seu devido lugar, declarando a Guerra Santa. A senhora anuncia seu nome como Nana Kodaru, a chefe do Sinak, e logo ela declara a Guerra Santa aberta. De volta à guarnição, todos ficam sabendo da Guerra Santa, e os cavaleiros estão furiosos de raiva porque os Sinaks mataram o Major Touki. Enquanto isso, Ixta está conversando com Yatori, pedindo a ela que o deixe verificar a situação antes de ir para a guerra. Ouvindo a comoção, o esquisito Daikan bate os punhos na mesa com raiva, perguntando como os cavaleiros podem estar animados para travar uma guerra contra seu próprio povo. Ele declarou que está pronto para ir à guerra se for o exército Kyokan, mas, sendo um cavaleiro, não pode ser uma ferramenta para assassinato. Todos ficam surpresos que um entusiasta de lutas, Dikun, seja contra a guerra, e Yatori explica que um cavaleiro deve relutar em apontar sua lâmina para um concidadão imperial. Ixta está profundamente perdido em seus pensamentos, e então ele diz que a palavra Guerra Santa não está no dicionário dos Sinaks porque eles não consideram a guerra como boa ou má. Eles simplesmente lutam guerras para sobreviver. A única coisa que consideram santa são os 4 grandes espíritos. Ixta então lhes diz sombriamente que alguém tem dado aos Sinaks desculpas prontas para travar uma guerra. Na manhã seguinte, todos estão se preparando para ir à guerra contra os Sinaks, e a princesa ainda é contra travar uma guerra contra seu próprio povo. Então ela pede a Yatori e a todos que voltem em segurança. Eles logo percebem que seu general Sefeta nunca contou ao reino central sobre a guerra e está apenas dando ordens por seus próprios caprichos e fantasias. Logo a guerra começa, e será chamada de Rebelião de Katvarna do Norte, aparentemente maior do que qualquer batalha, manchando as páginas da história com o sangue de seu próprio povo. A guerra continua por semanas e meses enquanto Ixta e seus amigos são chamados aos campos principais para prestar seus serviços no exército. O velho e cruel general Safita está gritando de raiva, porque a guerra está se arrastando por muito tempo, e eles estão perdendo muitos soldados diariamente. O soldado lhe diz que o pelotão não está acostumado a grandes altitudes, e o terreno montanhoso está dificultando o avanço dos soldados devido a muitos obstáculos, e a melhor opção talvez seja recuar. Fumegando de raiva, Sefeta declara que estão lutando contra um bando de macacos da montanha e que render-se não é uma opção. Mais tarde, na reunião do pelotão, o comandante declara que os novos cavaleiros serão designados para diferentes posições, indicando claramente que teriam que lutar nas linhas de frente. Enquanto isso, os oficiais de menor patente, liderados por Kana, chegam a um acampamento abandonado de onde defenderão as fronteiras até a morte. Por outro lado, Ixta visita Hiroma, pedindo-lhe para jantar com ele. Eles se sentam e comem, e Hiroma o informa que o hospital fetal está muito ocupado ultimamente, e além disso, estão com falta de suprimentos regulares como ataduras e medicamentos. Ixta e sua equipe são responsáveis pelo transporte, e ele tirou um tempo para visitar Hiroma. Hiroma lhe diz que deseja fazer uma proposta ao quartel-general, e Ixta a motiva a fazer isso porque o hospital de combustível deveria estar na retaguarda ou especialmente em um lugar mais baixo.
Enquanto estão ocupados conversando, um som estridente dispara, indicando que foram atacados pelo inimigo. Ishta imediatamente ordena que seu pelotão, o de Matthews e o de Tori, assumam o comando, enquanto Yatori ordena que seu pelotão monte os cavalos e permaneça em prontidão. Matthew pergunta a Ishta se eles deveriam se juntar às forças de defesa e lutar na linha de frente. Ishta responde que há muito caos lá, e se eles se juntarem, serão pegos no fogo cruzado. Ishta e Torway ordenam que os pelotões tomem suas posições e não abram fogo até que os aliados tenham passado, e apenas o pelotão leve de Ishta deve se preparar para o ataque, enquanto o pelotão de cavalaria de Yatori deve permanecer na retaguarda. Logo, Matthew se aproxima de Ishta e, hesitantemente, pergunta como ele consegue ser tão calmo quanto ele. Então, Ishta começa a lhe contar a história de um general corajoso e um general covarde, dizendo-lhe indiretamente que, uma vez que ele reconheça seus medos, já estará calmo o suficiente para enfrentar os perigos. Depois de algum tempo, os Synax lançam um ataque contra eles, enquanto Ishta ordena que seu pelotão aponte luzes de feixe sobre eles, cegando o inimigo enquanto atiram e os esfaqueiam, aproveitando a situação. Em seguida, Matthew ordena que seu pelotão avance com feixes e armas. Finalmente, Ishta pede a Yatori para avançar com sua cavalaria e atacar as tribos. Yatori pede a seus soldados para rasgar o meio dos tribais e cercá-los por todos os lados, matando e mutilando-os com força brutal. Depois de um tempo, Matthew relata a Ikta que o inimigo foi eliminado e não houve baixas do lado deles. Ikta pergunta se matar tantas pessoas foi fácil para eles, Sui recusa imediatamente. Por outro lado, Kenan está conversando com um camarada no acampamento onde estão estacionados. Ela lhe diz que era casada, mas seu marido morreu e ela foi expulsa pela família. No entanto, isso aumentou seu interesse em ler livros, especialmente o escrito por Darren Hai. Ela lhe fala sobre Ishta e como eles se conheceram por causa do livro. De repente, um sino toca, e quando eles sobem rapidamente para a fortaleza, percebem que foram cercados pelos Synax por todos os lados. A fortaleza que lhes foi dada para cuidar agora está completamente tomada. Na manhã seguinte, a notícia do acampamento sendo capturado pelos Synax se espalha como um incêndio, e o comandante em chefe está correndo como um louco. Ele ordena que Ishta e Matthew levem seus pelotões e recapturam o acampamento, mas Ishta tenta fazê-lo raciocinar. Ele pede ao comandante estúpido que permita que o pelotão de Toei os acompanhe também, porque o acampamento tem muitos Synags. E atacá-los com um número pequeno ou igual de soldados certamente os derrotaria a todos. Ele se oferece para capturar o acampamento em 1 hora se for permitido acompanhá-los, e finalmente o comandante concorda relutantemente. Agora, Ishta e Matthew estão escondidos atrás de uma enorme rocha, vigiando o acampamento de longe. Enquanto o medroso Matthew declara que não será possível derrubar o acampamento em 1 hora, Ishta responde com confiança que se tudo correr bem, eles podem capturar a corte em apenas 20 minutos. Ishta diz a Tori para trazer seu pelotão, e enquanto isso, explica a Matthew que Tori lhes dará apoio de fogo de cima, enquanto Ishta e Matthew avançarão. Matthew grita em pânico dizendo que a arma de ar comprimido tem um alcance efetivo de apenas 40 medidas, e seria perigoso avançar com este plano. Logo, os Synax veem um pelotão vindo em sua direção e imediatamente se preparam para atacá-los, mas antes que possam atirar com seus canhões, Torrey começa a derrubá-los de longe. Ishta explica a Matthew que Torrey consegue disparar as balas de longe, porque ele cavou pequenas ranhuras no cano da arma para fazer as balas girarem, fazendo-as ir em linha reta com uma trajetória ainda mais estável, tornando-a 5 vezes mais precisa do que uma arma normal. Esta é uma nova tecnologia que Deraneri havia inventado, popularmente chamada de rifle de ar. Logo, Tori se livra de todos os atiradores inimigos, e Ishta pede ao seu pelotão para assumir o comando e marchar para a frente. Depois de algum tempo, eles conseguem capturar o acampamento do inimigo, e tudo foi possível por causa da tecnologia escondida na caixa de Daranari que ele deu aos seus alunos. Logo, eles se reúnem, e todos estão descrentes de como Torre conseguiu derrubar 6 canhões com 4 balas. Torre responde que essas novas revoluções, tudo graças à ciência, vão desencadear uma nova era de tecnologia, e os atiradores de elite agora serão chamados de snipers. Logo, um soldado vem correndo em direção a eles, informando que o primeiro-tenente Nadro está ausente, e o acampamento nas linhas de frente está solicitando ajuda. Eles veem soldados feridos, e Ishta imediatamente pede que um médico seja chamado no local. Ele também instrui seus amigos a não contarem a ninguém sobre isso, porque a partir de agora, ele dará as ordens. Eles iniciam sua jornada em direção ao acampamento, e depois de viajar por algum tempo, Ishta pede a todos que acampem na base da montanha por 2 dias. E quando eles discutem, ele responde que é importante fazer isso. Ituri apoia Ishta, dizendo que eles teriam que levar tempo para se adaptar à altitude, ou não conseguiriam subir mais alto. Ishta declara que estão travando uma batalha mortal no topo das grandes montanhas Alifatra, e precisam obedecer às regras das montanhas. O ar é mais rarefeito nas montanhas e causa todo tipo de doença, enquanto o Dr. NRI a chama de mal da montanha, e para manter os camaradas seguros, ele não pode pular a etapa de aclimatação à altitude. Ishta e Yatori começam a caminhar em direção ao acampamento onde Kana e seus camaradas estavam estacionados. Quando chegam lá, veem a cena brutal de corpos espalhados por toda parte, e logo, Ishta vê o corpo sem vida de Kana.
Lágrimas enchem seus olhos e ele tristemente se despede dela e volta para os acampamentos com Yeftori. 2 dias de acampamento no sopé das montanhas passaram num piscar de olhos, e logo é hora de escalar novamente. Após uma jornada brutal, eles conseguiram escalar 3.800 metros da montanha Alifatra. Mal sabiam eles que encontrariam o General Sempa, que está novamente no comando. Ao vê-los, Sempa percebe que a situação piorou bastante, e é por isso que Ita e seus amigos foram enviados para auxiliá-lo. Medica Haroma pergunta a Sempa sobre a situação atual da guerra, e ele responde que estão se aproximando do fim, enquanto 3 forças seguem para combater o Sinak por uma rota de montanha separada. Quando essas tropas eliminarem o inimigo, eles se encontrarão novamente do outro lado da montanha. Ao ver o mapa, Ista declara que isso forçará o inimigo a uma única batalha, e ele tem certeza de que é o plano do irritante general Cefatas, mas é tarde demais para fazer qualquer mudança. Sempa anuncia que combinará todos os 5 para formar um único pelotão, e nomeia Ista como comandante, pedindo-lhe para liderá-los. Quando Ista pergunta sobre a tarefa que devem empreender, o capitão casualmente diz que terão que acender as fogueiras primeiro. Com fogueiras, ele literalmente quis dizer queimar as casas dos Synex. Para Ista é uma tarefa difícil de executar, mas ele é forçado a fazê-lo. No entanto, ele garante aos aldeões que seriam transportados para a aldeia ocidental. Mais tarde, enquanto levava os aldeões, Ita reclama com os amigos que errou ao identificar a verdadeira natureza do General Sempa. Ita sabe que o general tem segundas intenções e por isso está transportando os pobres aldeões para o oeste a fim de cortar a fonte de suprimentos do inimigo e depois usá-los para negociações. Mas seja como for, é bem melhor que a estratégia desorganizada do General Safita. Ista sabe que a rota que seguem é separada por mais de 100 km, e isso claramente significa que verão muitos desertores, e para piorar, não só eles pagam o preço por esses erros, mas os Synaks também enfrentam as consequências. Todos nas outras aldeias estão sendo massacrados. Logo chegam ao campo de refugiados e Icta começa a atribuir às famílias diferentes locais, mas de repente, um jovem corre em sua direção com raiva, exigindo sua aldeia de volta. Icta tenta tranquilizá-lo, dizendo que assim que a guerra terminar, ele garantirá que todos os soldados desapareçam de suas terras. Mas o menino continua a incomodá-lo e Icta dá um peteleco no nariz dele, fazendo-o sangrar instantaneamente. Mas logo, o bravo e estranho Jinkun soca Icta por isso. Em seguida, ele se ajoelha diante do menino, pedindo desculpas em nome de Icta e depois se aproxima do Ichta caído. Mas, surpreendentemente, Ichta o agradece por fazê-lo entender e ajudar os aldeões. Enquanto caminham, Suya pergunta a Ista por que não revidou Daikon, e ele responde que Daikon está fazendo a coisa certa ao ajudar os aldeões angustiados. As pessoas só podem alcançar o que sua situação permite, e é melhor cuidar de quem está espremido entre 2 inimigos devastados pela guerra. Vários dias depois, o arrogante Safita está no pedestal fazendo um discurso novamente. Ele declara que a guerra está prestes a terminar, e este pode ser o último local para a batalha. Eles partirão amanhã para o combate, então pela noite devem descansar o suficiente e recuperar suas forças. Na manhã seguinte, um pelotão embarca em um caminho de montanha cercado por vales profundos e desfiladeiros. O general Semper parece um pouco agitado e preocupado com os arredores, e Torre percebe que isso é porque podem ser atacados por morteiros aéreos de qualquer lugar atrás das montanhas. Suvenista se junta a eles e pede ao capitão para fazer arranjos para um possível ataque, pois é melhor prevenir do que remediar. Ele sugeriu colocar escudos ao lado da unidade do candidato a oficial. Seguindo seu conselho, Sempa pede ao general Sefeta para sair de seu curso, para que possam executar o plano de segurança, e ele o faz relutantemente. Logo, Ichia saúda Sempa por lidar com a situação facilmente, e todos o saúdam por ser um comandante incrível. No entanto, assim como Ichia previu, eles são cercados pelos Synaks novamente, e estão atirando flechas de fogo de todos os lados. Logo, seus soldados começam a morrer, e Ichta ordena a Torvi que se apresse e se prepare para lançar um ataque, pois seus homens são os únicos com rifles de ar. Logo, um grupo de soldados Synak começa a descer a montanha, e um deles ataca Hiroma. Mas Ichta entra no meio e a protege, mas quando o Synak se prepara para atacar novamente, Jinkan vem em socorro. Por outro lado, Yatori está protegendo Sefeta da garota-chefe Synak. Logo, eles se envolvem em uma guerra brutal, e ambos são profissionais em suas técnicas de lâmina, não recuando em nenhum momento. Yatori aprende seus truques e a domina, mas de repente ela olha para o outro lado e percebe que Daikon foi atacado. Ela deixa a garota-chefe e corre em direção a Daikon para salvá-lo enquanto a garota-chefe escapa. Apesar de muitos esforços para salvar Daikon, ele sucumbiu aos ferimentos e morreu. Mas antes de morrer, ele chama Yatori e pede a ela para cuidar de seu reino e império, e também pergunta se ela seria bem-sucedida em manter a honra do cavaleiro. Yatori declara que Daikon lutou muito bravamente entre todos eles, e ele seria recompensado por isso. Por outro lado, a garota-chefe ferida vê que sua aldeia também foi queimada, e ela chora ao perceber que perdeu sua família. Ela corre para sua cabana e vê os corpos mortos de sua família, enquanto os soldados estão festejando lá. Furiosa, ela começa a atacá-los e matar alguns, mas um deles a imobiliza, pronto para se aproveitar dela.
No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, Ikta e Hattori e seus amigos invadem e Ikta acerta um soco em um dos soldados. Ele ameaça o resto para ficar em seu lugar e pede a Hattori para verificar Nana. A garota-chefe e Hattori confirmam que ela está bem, e eles chegaram a tempo de salvá-la. Logo, Ista enfrenta os soldados bárbaros com raiva nos olhos e declara que não se importa se são heróis ou guerreiros, mas não tem misericórdia por bestas como eles. Na manhã seguinte, eles analisam a situação, e o General Senba afirma que a guerra terminará mais cedo ou mais tarde, mas Ikta ainda não tem certeza disso, e diz que na noite passada, as pessoas que os atacaram não eram apenas Senax, mas também Kalakarm, o esquadrão fantasma do reino Kyokan. Quando Matthew pergunta se os envolvidos na guerra também eram Kyokan, Ista responde que era bastante claro, pois as técnicas eram muito eficientes, incluindo os assassinatos, a guerra de guerrilha e as técnicas de lâmina. Logo, Torre percebe que o inimigo também tinha rifles de ar, e ninguém além da República Kyoka pode tê-los, onde Darenari enganou. Enquanto estão ocupados conversando, um homem vestido de branco, montado a cavalo, aparece diante de Sáfida e se apresenta como o líder da equipe de inspeção de Aldeira, e eles receberam reclamações de que a região norte está violando as regras do reino. Eles foram acusados de violação dos 4 grandes espíritos, e Ista imediatamente se lembra dos espíritos que foram aprisionados na masmorra escura. O inspetor os informa que vieram investigar a verdade, mas depois de ver tantos espíritos espalhados sem vida, eles já se certificaram de que Sefida é culpado de seus crimes. Um Sefida assustado começa a dar desculpas, mas o inspetor pede a ele para guardar isso para depois, quando receber a intimação oficial para chegar à sede. Dizendo isso, o inspetor retorna e Sefida ordena a Ikta e seus amigos que os persigam. No entanto, logo eles descobrem que o exército de Aldeira está cercando a guarnição do norte em grande número, indicando claramente que os Ketoken haviam manipulado os Sinax, e agora eles também têm Aldeira ao seu lado. No entanto, a guarnição do norte já está exausta após uma longa batalha, e eles não podem se dar ao luxo de lutar outra. Logo, a notícia chega a Seferdev, que começa a se comportar como um elefante louco. Ele ordena a seus soldados que enfrentem o inimigo ou recuem, mas os soldados estão muito cansados para lutar. Logo, Ista sugere que eles deveriam colocar uma unidade de apoio à retirada na retaguarda enquanto tentam atrasar o inimigo. Além disso, eles têm menos de 8.000 soldados e se desejam ir para uma batalha defensiva, teriam que colocar pelo menos 6.000 na base, e 2.000 seriam usados para apoio à retirada. E Hattori explica ainda que, antes de iniciar uma batalha defensiva para ganhar tempo para a retirada, eles teriam que travar uma primeira batalha para dar tempo de se preparar. Para isso, teriam que usar um único batalhão de cerca de 6.000 soldados. Senpa concorda com Hattori e pede a Sifeta para transferir o comando para ele, enquanto Ista sugere que ele fará os Sincax darem sua ajuda para esta batalha, deixando todos perplexos. À noite, Hattori e Ikta visitam Nana, que está amarrada em cordas, e se desculpam com ela. Ela os culpa furiosamente por serem monstros que os derrotaram em batalha, e agora estão desprezando os Sinax. Ikta diz que não tem intenção de se desculpar pela desumanidade da guerra em si, mas você se desculpará pela violência e matança sem sentido causadas pelos não combatentes sob sua jurisdição. Logo, Ista pega uma adaga e conta a história do caçador que teve que cortar o dedo, porque acidentalmente atirou na filha de um comerciante. Dizendo isso, ele dolorosamente cortou o dedo também como um lembrete e uma forma tradicional de se desculpar, e essa é a história que Nana lhe contou 9 anos atrás. Acontece que Ikta e Nana se conheceram 9 anos atrás, e logo Nana também reconheceu Ikta. Logo, Ikta pediu a Nana para fazer 3 favores para ele. Um é aceitar seu pedido de desculpas pelas más ações. O segundo é que os Sinak os ajudaram a repelir o exército sagrado de Aldeira. Nana percebe que os Aldeira estão atrás tanto do reino quanto dos Sinax, e pretendem esmagar ambos em nome de salvar os espíritos. Mas os Aldeira eram apenas um peão nesta enorme batalha, e o verdadeiro inimigo é a República Kyokan, que lhes ensinou táticas militares e guerra de guerrilha. Ele avisa que se Aldeira assumir o controle, então eles não mostrarão misericórdia aos Sinax e suas crenças tradicionais. Se Nana o ajudar, então ele garantirá um lugar para os Sinaxa e o Império quando tudo isso acabar. E quando Nana pergunta sobre o terceiro favor, ele responde que Nana permite que ele continue a chamá-la pelo nome. Logo, Nana aceita suas exigências e decide ajudá-lo. Ao retornar, Hattori casualmente o informa que o dedo que ele bravamente cortou antes não voltaria a crescer. Eles se juntam aos amigos e Ikta os informa que Nana enviará 800 homens em 2 dias para ajudá-los, e eles também devem ser gratos ao Capitão Senpa, que ajudou a dar refúgio aos deslocados das aldeias. Então não demorará muito para reunir pessoas. Logo, Senpa se junta a eles e anuncia feliz que foram promovidos a tenente de primeiro e segundo escalão, e ele pede a Matthew para levar seu pelotão para a retaguarda. Matthew está um pouco hesitante no início, mas Tori lhe diz que ele se tornou um soldado esplêndido que deixará todos orgulhosos. Ela também aprecia Hiroma por cuidar dos feridos e assustados com dedicação, e juntos eles farão os melhores oficiais. Então devem aproveitar esta oportunidade para aprender e expandir seus horizontes. Matthew segura Ichta pela gola e declara que não o deixará sozinho. Mesmo que ele esteja andando em uma estrada da morte e nunca o atrasará, Ichta finalmente os deixa ficar e ajudá-los na batalha.
2 dias depois, eles chegam à grande floresta de Gagol, planejando e preparando-se para a batalha com base nos planos de Ichta. Eles só têm 3 dias e meio, e ainda estão com pouco tempo e mão de obra, mas teriam que limpar a floresta para ter um melhor controle de seus inimigos Alderan. Por outro lado, o general Alderan fica sabendo do plano deles e decide atacar o mais rápido possível para tirar vantagem da cobertura da floresta. Logo, Ishta recebe a notícia de que o inimigo também começou a queimar suas florestas na tentativa de eliminar sua cobertura. No sul do reino, a princesa Shamil acorda de um pesadelo de Ishta, e logo ela acorda se perguntando como Ishta e seus amigos estão se saindo na guerra. Logo ela é informada de que o exército sagrado de Aldera atacou nas montanhas. Nos acampamentos, Ishta está se preparando para a batalha porque queimar a floresta para manter o inimigo à distância não lhes deu muita vantagem. Então lutar uma guerra é a realidade final. E a Tori concorda que se eles continuarem esperando sem deixar o fogo morrer, o inimigo encontrará outra maneira de atacá-los. Ishta pede a Denana para explicar os detalhes. Ela responde que a montanha Alifatra é a região de Sinax, e além dela está a floresta de Gaegle, mas entre as duas há um pequeno caminho de montanha, que é muito pequeno para muitos passarem de uma vez, mas se eles exercitarem a devida cautela. Então eles têm que ter certeza de que os Alderans continuem focando neles para que não usem esse caminho, então é melhor lutar do que esperar para ser brutalmente morto. Ishta sabe que o inimigo não pegará outro caminho para atacá-los, então ele apenas espera conseguir prendê-los por pelo menos 8 dias para ganhar tempo para preparar seus homens. Por outro lado, o general do exército sagrado é informado de que os incêndios estão diminuindo. O astuto estrategista chamado Jian, que se juntou ao exército sagrado, declara que a situação mudou, e seu inimigo quer que eles sigam o mesmo caminho. Ao pôr do sol, o general Senpa está preocupado, verificando os esquadrões fantasmas do exército sagrado. Ishta o visita e pede a ele para acalmar seus nervos, porque o motivo principal desses esquadrões é brincar com o lado do medo de seu inimigo e tirar vantagem disso. Dizendo isso, ele retorna à base. Nené, Matir e Atori e todos os outros estão vigiando o inimigo, prontos para atacar se eles atacarem, assim como Ichta os instruiu. Ichta sabe que vencer uma guerra com apenas 600 soldados e 120 Sinax será quase impossível, mas ele consegue manter a calma. Logo, Senpa anuncia que eles não podem deixar o inimigo atacar primeiro, então ele ordena que os feixes de luz sejam disparados contra eles e depois pede ao seu pelotão para atirar. O exército sagrado é pego de surpresa pelo ataque repentino e muitos deles são mortos. Mas o inimigo os superou em número, e eles têm muitos soldados em comparação com o pelotão de Ishta. Ichta percebe que o inimigo é inteligente o suficiente para colocar canhões a curta distância, e a torre freneticamente pede ao capitão para deixá-los lutar de perto com o inimigo, pois eles provavelmente enviarão a segunda onda para atacá-los. Sumi, a Torre e Nana começam a lutar contra o inimigo, mas Nana é atacada pela unidade de armas de ar, mas Ichta pede a Toei para continuar defendendo ambos com suas armas de ar. Por outro lado, vendo a emboscada de rifle de ar, In percebe que Ekta e seu pelotão têm uma unidade de rifle de ar que claramente significa que Deranari, que ensinou os Kyokans a fazer rifles de ar, também tinha seus alunos aqui. Logo, um capitão informa a Jan que eles atacaram o inimigo e estão ocupados atendendo aos seus feridos, então não poderão se aproximar dos canhões. Logo, Ichta vê que o exército sagrado enviou outro grupo de soldados e isso será um perigo imediato para eles porque os soldados feridos de Ishta ainda estão lá. Logo, Ishta se lembra da promessa de Yatori de ser sua mão direita, e ele imediatamente anuncia que eles não lutarão mais nos bastidores, mas enfrentarão o inimigo de frente. Ele vai proteger o soldado Sinak enquanto Yatori continua a defendê-lo de ataques potenciais. Ishta leva seu pelotão para o flanco direito, enquanto Yatori leva o dela para o esquerdo, e logo eles criam uma corrente humana. Eles rapidamente recolhem seus soldados feridos e recuam. Eles ateiam fogo à barricada, mantendo o inimigo atrás desses portões e impedindo-os de alcançá-los. Por outro lado, o general do exército sagrado está frustrado porque não conseguiram atacar tanto quanto planejaram. Seu estrategista Jian o tranquiliza dizendo que eles não conseguiram atacar, mas isso não significa que perderam, eles apenas precisam de outra chance para vencer. Enquanto isso, Haroma está cuidando dos feridos, mas 2 deles morrem enquanto são tratados. Isso enche Suya de raiva, e ela corre para Ichta e Nana, acusando-o de causar tantas baixas. Eles perderam 11 soldados, e ele culpa Ichta por suas mortes por ordenar ao pelotão que protegesse os Sinax por causa da mulher estúpida Nana. Surya o lembra do sargento Cecinde, que o respeitava e queria ser como ele. A Cabo Mínica foi a primeira pessoa sob seu comando, mas eles perderam suas vidas por causa dos malditos Sinax. E a Torbe entra e pede a Suya para não culpar Ichta por nada, porque foi por causa dela que ele decidiu salvar os Sinax. Ichta sabia que Yatobi salvaria os Sinax, não importa o que, então ele apenas se esforçou para dar cobertura a ela. Assim, a decisão de ajudar os Sinax foi dela, e ela assumirá a responsabilidade por isso. Ela diz a Suya para tratar os Sinax como seus aliados, porque no militar eles precisam seguir ordens, deixando seus sentimentos pessoais de lado, e todo soldado deve saber como obedecer ordens. Quando Suya pergunta se ela mataria Ichta se fosse pedido, ela responde que um Iksan sempre segue ordens. Ouvindo isso, Suya chora de frustração e foge. Ichta pergunta a Yatori se ela o mataria se fosse ordenado, ela responde que primeiro fará de tudo para se matar e ela rasgará sua alma, moerá em pó e a jogará nas chamas, para que nunca mais volte à vida.
Depois que tudo estiver feito, o único Ixam restante o matará. Ishtar responde que até o momento em que 2 lâminas cortarem seu pescoço, ele continuará pensando em como a perdeu. Mais tarde, descobre-se que o exército de Aldeira ainda é forte com 10.000 soldados e a guerra se torna ainda mais acalorada. A princesa Shamili entra furiosamente na sala onde Cefaeda e seus homens estavam relaxando e pergunta rudemente como eles conseguiram escapar enquanto Ishtar e seus soldados ainda estão presos em uma batalha brutal. Ela o ordena a comparecer ao tribunal militar assim que a guerra terminar para que ele possa ser investigado. Por outro lado, Ishtar declara que agora eles esperarão o inimigo atacar primeiro, e até então esperarão e observarão das laterais. Enquanto isso, Nana vai até Suya e se desculpa por ser a razão pela qual 2 soldados extraordinários morreram e pede a ela para cortar suas mãos como um pedido de desculpas. Mas Suya recusa dizendo que não deseja prejudicar ninguém, especialmente os Synax que pertencem ao seu próprio reino. Logo, Ishtar é informado de que o inimigo está em movimento e outra unidade se separou para o desvio à direita. Dessa vez, eles estão na cavalaria, o que significa que podem se mover muito mais rápido do que a infantaria. Ishtar pede a Sempre para enviar uma força para interceptá-los e se oferece para ir com Torway. Mas Sempes diz que irá ele mesmo porque sabe que a batalha está além de sua capacidade, e se ele for deixado aqui, ele pode não ter a capacidade de tomar boas decisões da base. Sempa pede a Ekta e a Tori para assumir o comando. Ikta concorda com seu plano, mas propõe deixar Tori acompanhar Sempa. Logo, Matthew e Hiroma notam um sinal Kyoken. No sinal está Jan, o estrategista do exército Kyoken, vigiando o pelotão de Ikta. É contra, e a Tori exclama com nojo dizendo que não esperava que os Kyokan se rebaixassem tanto e enviassem um sinal. Ishtar vai ao seu pelotão e pede a eles para não gastarem sua energia se preocupando com o estúpido veículo aéreo e pararem de olhar para o céu o tempo todo, porque eles precisam continuar olhando para o futuro e almejar a vitória. Eles observam que os incêndios se extinguiram, e o inimigo virá pelas partes queimadas para atacar. De agora em diante, Ishtar pede a eles para manter uma defesa adaptativa e móvel para repelir seu inimigo. Para conseguir isso, eles precisam trabalhar com a ciência, e como de costume, ele começa a dar-lhes uma palestra sobre a importância de ser preguiçoso pelos próximos 7 dias da guerra e só trabalhar quando for necessário. Após 7 dias, quando a guerra finalmente terminar, eles retornarão ao sul para sua própria retirada. Logo, o pelotão de Matthew começa a agir sob os comandos de Ishtar, sempre mantendo a estratégia em mente, ocasionalmente ficando cara a cara com o inimigo. Por outro lado, Ishtar está acompanhando de perto os acontecimentos e pede ao pelotão de Matthew para descansar por 4 horas, enquanto Yatori o substituirá. Enquanto isso, Tori assume o comando de atirar nos homens de Kalakar, justamente quando eles estavam prestes a atacá-los. Graças ao conselho de Ikta, ele já sabia que os homens de Kalakar atacariam pela retaguarda do castelo. Enquanto isso, Ikta recebe a notícia da bravura de Torway e pediu a seus homens que usassem sinais de luz para informá-los de que haviam se saído muito bem. Logo, Yatori relata que terminou de atear fogo na floresta com seus soldados e mais tarde eles se sentam juntos para comer alguns lanches como nos velhos tempos. Yatori pergunta se Tori foi capaz de derrubar o comandante dos Kalakarms, aquele que matou Daikan. Ishtar responde que o relatório de Tori mencionou que eles conseguiram matar todos, mas ainda pode haver uma chance de que alguns tenham sobrevivido. Mais tarde, Ishtar promete a Yatori que ele sempre estará ao lado dela, sempre que ela precisar, e que ela deveria tirar um tempo para relaxar e se livrar de todas as suas preocupações. No dia seguinte, Ishtar recebe a notícia de que o inimigo pode estar nas regiões orientais, onde o sinal foi encontrado, e há a possibilidade de que 6 carroças estejam se aproximando rapidamente daquela área, puxando algo muito grande. Ele pede aos soldados para descobrirem o que é imediatamente. No entanto, logo os canhões chegam aos acampamentos, matando e ferindo muitos, e Ikta informa a todos que esses são canhões explosivos, uma nova arma que o exército Kyokin possui e que usa energia solar comprimida para disparar um projétil de canhão. E logo Ishtar percebeu que o Blip e a cavalaria inimiga estavam praticando isso há muito tempo, e agora eles finalmente o superaram. As tentativas desesperadas do exército imperial de construir uma barricada foram derrubadas pelo astuto Jian, também conhecido como o oficial brilhante e incansável, que agora está marchando bem perto do exército imperial. Ishtar começa a se culpar dizendo que foi sua falha como comandante não ter compreendido totalmente a situação, mas ele não pode desistir e continuar dando desculpas. Ele pediu a Matthew para assumir o comando do local e continuar a missão de defesa móvel, e uma vez que defendam este lugar por mais 2 dias, eles poderão recuar em segurança. Ele pede a Kuroma para deixar seu cargo de segundo em comando e reunir as tropas. Nana se intromete, dizendo que acompanhará Ikta para protegê-lo. Logo, Ikta deixa o acampamento pedindo a Yatora, de forma brincalhona, para se divertir com ele na batalha, e ela concorda de bom grado. Enquanto estão a caminho, Yatora continua a lhes dar informações cruciais, mas nada disso é suficiente para Ikta criar um plano infalível para derrotar o inimigo. Mas depois de algumas ideias, ele surge com uma ideia brilhante. Por outro lado, Jian está se aproximando rapidamente com seus homens a cavalo, e eles param a uma distância para analisar os arredores. Jian sente cheiro de óleo no ar, mas mesmo assim, ele ordena que seus soldados avancem lentamente em direção ao inimigo, evitando perigos potenciais. Seus soldados fizeram o que lhes foi dito, mas nem em seus sonhos mais loucos eles esperavam que Ekta estaria escondido com seus soldados debaixo da terra. Aproveitando a situação, Ekta lança um ataque brutal contra os soldados de Jin, pegando-os de surpresa e matando muitos. Jian fica furioso porque nunca esperava que isso acontecesse e já estava se deleitando com a glória do sucesso.
Ele logo percebe uma bandeira branca e vermelha, indicando que o exército imperial está disposto a negociar. Jian percebe que isso definitivamente significa que o exército imperial não está se rendendo de forma alguma. Ishtar havia planejado isso com antecedência. Ele sabia que Jian é um homem ganancioso que quer colocar todo o campo de batalha sob seu controle, e pessoas como ele odeiam quando o campo de batalha cai em completo caos. Logo, Jian ordena que todos do seu lado parem de lutar, e a Toru vai ao encontro de Jane e diz a ele para esperar enquanto o comandante deles vem para iniciar a negociação. Jin fica surpreso ao descobrir que a pessoa real por trás dessa estratégia incrível não é Yatoru, mas Ishtar. Jin arrogantemente pede que ele se renda, avisando que eles nunca venceriam a batalha, mas Ishtar se recusa a levar isso em consideração. Jian o pressiona dizendo que ele levará a mais mortes sem sentido se Ishtar continuar sendo teimoso, porque em uma batalha de números eles os derrotarão de qualquer maneira. Ishtar declara que está disposto a começar a batalha novamente, mas desta vez eles têm suas condições. Eles recuarão em direção à floresta e planejarão suas retiradas em 2 dias. Mas Tin argumenta que não pode recuar porque está ali para trazer a vitória em nome do exército sagrado de Aldera. Ele ameaça Ishtar dizendo que se a batalha começar novamente, todos eles provavelmente morrerão, porque são em menor número. Ishtar calmamente responde que Jian entendeu tudo errado e aponta seu raio para o coração de Jian e declara que ele só precisa dar um sinal para a grande atiradora Torwei Ramian, que tem um rifle de ar para abater Jian e Jian não deveria pensar em escapar, porque isso sinalizará Torwei para atirar nele. Jian argumenta que eles estão violando as regras militares e dizem que ninguém pode ser atacado durante as negociações. Ishtar responde que isso só vale quando duas partes estão dispostas a negociar, enquanto Jian simplesmente não está pronto para recuar. E se ele não recuar, então Ishtar abaixará sua bandeira de negociação e o matará. E ele está disposto a abaixá-la imediatamente, dependendo do que Jian decidir. Ishtar afirma que Jian fará qualquer coisa, menos deixar-se morrer. E apesar de conhecê-lo pela primeira vez, parece que ele estava jogando uma partida de xadrez com ele nos últimos 6 dias. Se Jin não aceitar seus termos, ele usará a força para derrubá-lo, ordenando que suas forças o mirem e atirem nele no local. Depois de algum tempo, Jin se prepara para aceitar suas condições, e Ishtar o aprecia por tomar a decisão certa. Logo, o exército imperial começa a recuar, mas Jian para Ishtar e pergunta por que ele está tão determinado a proteger seu reino. Ishtar responde que nunca quis proteger seu país, mas sempre desejou proteger seu povo. Ele avisa a Jian que um dia, quando ele não for mais útil, o reino Kyokan o descartará, e ele está apenas trabalhando duro para as pessoas erradas que não conhecem seu valor. Então ele dá ao cavaleiro brilhante e incansável seu velho conselho de que todos os heróis morrem de excesso de trabalho e vai embora. Logo eles retornam à capital, onde a princesa, transbordando de alegria, os recebe e anuncia que os recompensará a todos por sua bravura. Alguns dias depois, no tribunal militar, o general Safita é declarado culpado por causar uma guerra desnecessária que levou à perda de vidas e propriedades, então ele é despojado de todas as suas condecorações militares e enviado para ser executado. Depois de alguns dias, a princesa chama Ishtar ao castelo, pedindo-lhe para dar suas percepções sobre o estado atual do Império. Ishtar responde que está indo ladeira abaixo em um ritmo muito rápido, porque a política é corrupta e o imperador não é menos que um fantoche, falhando em cumprir seus deveres como governante. Então a princesa pede a Ishtar um favor incomum, ascender ao topo do exército e perder uma guerra para que o reino imperial trabalhe de baixo para cima para se purificar e trazer de volta sua cultura, economia e tradições. E juntos, eles lutarão até perderem. Ao cair da noite, Ishtar vai ver Yatori como sempre, e conta a ela sobre os planos da princesa. Mas ele diz que não seguirá o que a princesa disse, porque perder uma guerra significaria que ele entraria em conflito com Yatori Shan, que é a protetora do reino. Para ele, o país nunca foi a prioridade, e sua única prioridade, a única pessoa que ele deseja proteger depois de seus pais, é Yatori. Isso é tudo por este vídeo, e um lembrete gentil para baixar Sea of Conquest do link na descrição e conferir o novo quadrinho se você ainda não o fez.